e ele me falou algumas coisas da Copa, mas o livro já estava pronto. Aí já não adiantava mais. É. Ô, Yugi, e nessa Copa de 98, teve um destaque também para a convulsão do Ronaldo, né, cara? Você não querendo dar um spoiler aqui do livro, né, mas você retrata isso do livro? Você conseguiu mais detalhes sobre essa convulsão? Como foi? Então, aí é interessante que eu já falo sobre os capítulos. O livro tem 3 capítulos, né? O primeiro capítulo, eu tô propondo as reflexões sobre por que essa Copa, na minha opinião, é a mais importante na história das competições de Copa do Mundo da FIFA. E aí eu aponto alguns fatores. Foi a primeira Copa da internet, foi a primeira Copa que teve o padrão FIFA, que a gente odeia, foi uma Copa que subiu de 24 para 32 participantes. Aí a geopolítica da FIFA querendo conseguir voto dos africanos da Ásia, que aumenta muito o número dessas seleções nessa Copa. Foi uma Copa onde o mundo como um todo estava se globalizando, né? Então, em 95, se eu não me engano, tem a Lei Bosman que abre as portas para os estrangeiros jogarem na Europa. Então, em 98 já tem um êxodo muito grande de jogadores sul-americanos indo para a Europa, né? As seleções daqui da América já começam a ficar desconfiguradas no sentido de a gente não torce mais pro cara que joga no nosso time. É verdade. Então, 98 já começa um processo muito nesse sentido. E também fica muito poderoso as marcas, os patrocinadores. Então, é muito visto, se você ler os jornais da época, falando, por exemplo, a Adidas se tornou pentacampeã e o Brasil não. Tá ligado? Os jogadores tinham preocupações de não expor a marca da chuteira porque não era patrocinada por ela. Então, tipo, acho que era o Dunga que tampou a lista da Umbro, que acho que era a chuteira dele, que ele não recebia dinheiro da Umbro. Nessa época já começou isso aí. Então, o futebol começou a ficar muito dinheiro, né? Nessa virada do século. Então foi mesmo uma virada de chave ali em 98, foi uma virada de chave. E o João Avelange, que foi o presidente da FIFA e é brasileiro, foi o cara que mais organizou Copas do Mundo na história. E ele deixa a presidência nessa Copa. Então, um pouquinho antes da Copa começar, tem a eleição e o Blatter se elege, né? Então é algo muito importante também, a sucessão do João Avelange e a última Copa do presidente mais importante da história. Inclusive em 2000, 2 anos depois, teve o Campeonato Brasileiro com o nome dele, né? Exatamente. Foi um formato diferente até. Um formato diferente. E aí o primeiro capítulo eu tô falando disso, tô falando também das torcidas, né? Que elas emulam uma guerra, né? Uma violência entre as torcidas, cada uma tem a sua identidade nacional, os seus valores e se põe em confronto com os valores nacionais dos outros países, né? Ao mesmo tempo, as torcidas também emulam um cenário de paz, tipo, tem casamento antes do jogo, em pleno gramado, assim, que a FIFA organiza. Então, também tem essa parte dos torcedores. Aí já o segundo capítulo conversa mais com o terceiro capítulo, que eles são basicamente parte 1 e parte 2. Por quê? O segundo capítulo começa a narrar a trajetória da seleção brasileira na Copa, começando pelo último amistoso antes da convocação. E aí eu paro o segundo capítulo terminando na semifinal. E aí, durante esse segundo capítulo, eu estou discutindo se o Brasil é uma sociedade autoritária. Eu pego exemplos do Dunga. Por exemplo, o Dunga teve um momento da Copa, que ele xingou pra caramba o Bebeto, quase deu cabeçada nele, a galera teve que apartar. E aí a imprensa toda, nossa, o Dunga é muito autoritário, quer ser mandão, xinga demais, não sei o quê. Aí o Dunga ficou calado no próximo jogo. Não falou nada. O Brasil perdeu o próximo jogo. E aí a imprensa, será que a gente precisa do Dunga ser o cara malandrão, xingando todo mundo? Precisa de uma autoridade ali, né? Uma autoridade ali, botar tudo em ordem, não sei o quê, hierarquia.
Tem outra cena do Denilson, que eu aproveito para discutir um pouco esse jeitinho brasileiro de burlar leis, que o Denilson foge da concentração para beijar a namorada. E aí um repórter pergunta, e aí, Denilson, não tem medo do Zagallo te punir, não? Aí o Denilson, não, tá tranquilo, pô. Ele sempre me bota como o primeiro jogador a entrar. Tô de boa. Sou titular. Então eu fico fazendo essas comparações, né? Fala um pouco da questão política do Brasil, porque foi nessa Copa do Mundo que o calendário eleitoral presidencial se uniu ao ano de Copa. Uhum. Então, 98, 2002, 2006, sempre tem eleição para presidente quando tem Copa do Mundo, né? Será que foi de propósito? Ou você acha que é pura coincidência? Olha, aí é uma questão para você conferir lá no livro. Verdade, verdade. Tem uma polêmica também em 98, que é o Romário, né? Porque o Romário foi cortado, ele já estava na França. Exatamente. Muitos falam que ele tinha condição de continuar, outros já falam que não. Então isso, foi uma polêmica bem grande. O segundo capítulo também. O Ronaldo está no segundo capítulo, exatamente. E eu mostro o Romário já de volta aqui no Brasil, né? Ele acaba jogando a primeira partida pós-contusão. O Brasil ainda estava nas oitavas finais, se não me engano. Nossa, e ele já voltou e já jogou? Porque ele jogou um tempo pelo Flamengo e o Brasil estava jogando as oitavas de finais. Então, tipo, dava para ficar com o Romário. Dava para ter segurado, né? Dava. Mesmo para entrar em segundo tempo na fase mata-mata, dava. E o Romário em 94 foi o herói, né? Pô. E aí você convoca uma seleção já na França, você deixa o Romário de fora, acredito que o pessoal deve ter pegado muito no pé da seleção brasileira por causa disso. Foi uma polêmica muito grande mesmo. Né? O Zagallo, o Zico era o coordenador lá e teve uma rixa bem grande sobre o Romário. E o Romário acaba sendo comentarista, né, da Copa do Mundo. Já não gosta de falar, né? Papas na língua. E aí o terceiro capítulo eu falo da final, né? E aí eu chego no Ronaldo. Então, o terceiro capítulo eu tô falando da nossa mania, nosso caráter religioso da sociedade brasileira, sabe? Porque se tu pegar o jornal, tu vai ler, as mulheres dos jogadores foram na igreja. Aí os torcedores, já compramos o santinho e vai dar tudo certo. O Tafarel é o santo, aí fazem mais dele com a Aurela porque ele defendeu os pênaltis contra a Holanda. Os jogadores estão toda hora falando que Deus é brasileiro. Verdade. Só que o Brasil perde. E aí eu faço a pergunta. Se Deus é brasileiro, por que o Brasil perdeu? Porque Deus só traz coisa boa. Deus só... Às vezes dá o que você pede, né? Então, e aí eu pego um conceito da época de quando surgiu o ateísmo. Porque, assim, o ateísmo surgiu no século XVIII, quando teve um terremoto em Lisboa que destruiu a cidade. E Lisboa era a capital mais católica do universo. E aí a galera se perguntou, cara, como é que aconteceu isso em Lisboa? Tipo, a cidade que amava mais Deus. E aí resolveram o quê? Os filósofos da época? Matar Deus para tirar a culpa de Deus. Então, se Deus não existe, ele não pode ser culpado. E aí nasce o ateísmo. E aí eu pego esse conceito para entender por que Deus não fez o Brasil ser campeão. E é curioso que os jornais dos dias seguintes esquecem da presença de Deus. Ninguém mais fala de Deus, ninguém fala mais de santo, ninguém fala mais na hora que precisa, da igreja. Só na hora na hora que dá errado, não vamos lembrar de Deus. É quando dá certo, você viu? Deus é brasileiro, deu certo, o Brasil foi pentacampeão, cara. Nossa Senhora. Exatamente. Então, quando não tem Deus, o que sobra? O homem. E aí, boa parte desse capítulo 3, eu meio que fico mostrando um tribunal midiático que foi instaurado para ficar culpando, ora, o Ronaldo,
ora o Zico, por ter cortado o Romário e o Zagallo junto, ora o médico da seleção, por ter feito merda com o Ronaldo e etc. Então, nesse terceiro capítulo, eu faço essa discussão em torno da final e da figura do Ronaldo, porque o Ronaldo é a figura-chave, né, da final, e ele também representa algo bem interessante de se discutir, é que o Ronaldo pode ser considerado, talvez, tirando o Pelé, né, o jogador mais midiático do início desse futebol dinheiro. Porque o Ronaldo, ele às vezes não parece ser brasileiro, e às vezes o Ronaldo parece ser muito da Nike ou muito da Europa, que é um cara que vai muito cedo para lá também, né? Verdade. Com o Messi é mais fácil a gente entender isso, perguntando, o Messi é argentino ou de Barcelona? Olha, não sabemos. É os dois. Não sabemos. É os dois ao mesmo tempo. E o Ronaldo, eu enxergo nele uma figura isso. É um cara que começou a ser tanto do Brasil quanto dos outros. Por ele ser muito um garoto propaganda, né? O Ronaldo faz até diversas... O cara encontra o Papa antes para a Copa. Todas as crianças na França, na Itália, são Ronaldo na camisa. Tipo, a Nike só vende camisa do Ronaldo no Brasil. Não tem nome de outro jogador. Era só a 9? Era só a 9 do Ronaldo. Caramba. E aí, essa convulsão do Ronaldo na final, e aí eu tô indo pro final do meu capítulo, acaba acontecendo uma CPI da Nike no Congresso Nacional. Lá em Brasília... Para investigar o que aconteceu? Porque rola teoria... outra importância dessa Copa. Talvez a primeira fake news da história, da humanidade. Lembra aquele texto? Vocês sabiam o que aconteceu em 98? Aí começam a narrar a fake news. E aí replicam hoje em dia com outras histórias. Mas rolou na época uma teoria de que a Nike obrigava a CBF a escalar o Ronaldo. E aí o Brasília resolve fazer a CPI da CBF com a Nike, né? Para averiguar esse contrato. E quem era deputado na época? Eurico Miranda. Nossa. Eurico Miranda tem uma participação muito grande nessa CPI. Obviamente a favor da CBF. Cara, é muita coisa que envolve, né? Eu particularmente não sabia de metade disso que você tá falando. E aí é isso. Esse é mais o final do meu livro. Tô narrando essas paradas aí. Não, agora a pergunta que assim, que todo mundo se faz, e eu não sei se você chegou à conclusão. O pessoal sempre pergunta na internet, você vai pesquisar 98 na internet, sempre aparece isso. Foi vendida a Copa de 98? Exatamente isso aí que eu ia perguntar pro Yuri. Essa é a grande fake news criada, né? Essa é a grande fake news criada. E a partir dela que instaura uma CPI. Então, tipo, como uma mentira pode ter grandes conclusões na vida real, né? Nossa, cara, envolve muita coisa. Futebol não é só o pão e circo que o pessoal fala. Assim, a gente não sabe o que acontece dentro de CBF, dentro de Conmebol, a gente não sabe nunca, e muitas coisas que soltam, às vezes pode ser verdade, às vezes pode ser fake news. Igual soltaram aí que o Brasil deu o título de 98 para ganhar o de 2002. E eu acho que o Yuri, quando ele vai escrever isso aí, porque quando você vai entrar profundamente em um assunto, você está estudando, você pega de várias fontes, você tenta ir, às vezes aparecem algumas coisas na sua cabeça que você fala, caramba, mas será que aconteceu isso mesmo? E o Yuri pode contar melhor aí que foi uma fake news que soltaram, né? Que em 98 não foi vendida, que em 98 o Brasil não deu para ganhar em 2002. E deixa claro que foi sim um título merecido para a França, né? Que a França meteu 3-0 no Brasil jogando muita bola. E jogou muita bola. E às vezes muitas também, de falar isso que o Brasil deu 98 para ganhar 2002, e muitas pessoas falam também que esse negócio do Ronaldo pode ter sido
tipo, para tirar o Ronaldo, porque o Ronaldo era um dos jogadores mais importantes do Brasil naquela Copa, né? Ele vinha de 94, ia disputando sua segunda Copa, e aconteceu isso aí com ele. Muitas pessoas falam que o Brasil tirou ele, porque se ele tivesse em campo, poderia ser totalmente diferente o resultado, né? O Ronaldo era nada mais do que 2 vezes o melhor do mundo. 2 vezes melhor do mundo. E ele tinha 21 anos, se eu não me engano. Tipo, surreal. Só que é muito confortável pra gente acreditar nessa mentira pra explicar porque a gente foi humilhado na final, sabe? Exatamente. Sempre inventando uma desculpa, né, Yugi? Igual 2006, sempre inventa uma desculpa, exato. Muitas vezes muitas pessoas não viu a classificação da França e tacou nas costas do Roberto Carlos, que tava lá abaixando o meião, tava levantando o meião, e por causa disso que o Brasil perdeu e tomou aquele gol, porque se ele tivesse marcando o Henry, talvez o Henry não faria aquele gol. Então, assim, às vezes cabe... Talvez não era nem o Roberto Carlos para estar ali, marcando o Henry, o principal atacante. Certo? Às vezes cabe a gente ver os nossos erros, ver que a gente errou e muitas vezes parabenizar. É claro que é difícil parabenizar uma seleção que acabou de se tirar, né? Mas muitas vezes as pessoas acham o erro nelas para não falar que elas perderam. Ô Lu, eu vou ler os comentários do YouTube aqui, porque entra muito nisso que a gente está falando. O fato de não aceitar, Primeiro, a Lisandra mandou que é um excelente livro, o seu livro, falou que seu livro é excelente. E depois aqui o Dois Controles Quebrados, ele fala assim, 90 eu tinha 2 anos, 94 Brasil campeão, 98 Brasil perde, não aceitei. Então o pessoal não queria aceitar mesmo que o Brasil perdeu a Copa, ainda mais do jeito que foi, né? Porque o Brasil vinha campeão do mundo, campeão da América, campeão da Copa das Confederações. Ligado? Era um Brasil que... E foi uma era muito vitoriosa, né? Os jogadores brasileiros também, né? Os melhores do mundo. Eram os melhores do mundo. Roberto Carlos chegou a ser 3º melhor do mundo. O Yugi, agora, assim, no passado até 2006, 2010, que eu acompanhei. É claro que eu não acompanhei antes de 2000, né? Tenho poucas recordações do título de 2002. Você lembra que eu estava na casa do meu tio e lá a gente comemorou o Penta do Brasil. Lembrança assim, vaga. Estranha, né? Com os jogos de madrugada. Sim, verdade. Sim. O que eu quero fazer, uma pergunta para você, assim, você, em sã consciência, assim, você que é um cara bastante historiador, você acha que vai demorar aí muito para chegar o Hexa e aí sim você poder lançar um segundo livro? Você acha que vai demorar? Você acha que está perto de chegar esse Hexa? Com tudo que você está vendo, com tudo que a gente está vendo em questão de esporte, em questão do próprio Brasil, em questão de onda do coronavírus, que está vindo a terceira onda. Você acha que o Brasil está preparado para ganhar o Hexa? Você acha que não? Você acha que está muito longe? Ô Yugi, ou então você pode lançar o Hexa, ficou para depois.